Olá, meus irmãos, estamos no nosso último vídeo, encerrando a nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. Hoje iremos finalizar sobre a vida do Rei Davi. Então a gente já viu aí ao longo de alguns meses, ao longo de algumas semanas, sobre várias situações de Davi, desde a sua consagração ali como rei, como futuro rei de Israel, desde a parte ali que ele cuidava ali das ovelhas ali do seu pai, até quando ele estava ali no palácio real, quando ele era um simples músico, um ajudante ali do rei Saul, até agora ele se tornar rei e ele colocar, ordenar o Salomão, o seu sucessor. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre a vida final do rei Davi. Vamos lá para o texto bíblico? Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Esse texto está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 26 ao 30. Então aqui a gente viu o final da vida de Davi, aí viu que ele reinou 40 anos em todo Israel, mais 7 anos em Hebrom, que era apenas uma cidade, e 33 anos em Jerusalém, que era a capital de todo o reino. Então ele ficou 7 anos somente em Hebrom, que era ali uma cidade de Judá, reinou então sobre 7 anos só na tribo de Judá e 33 anos em Jerusalém, completando 40 anos ali como rei. Ele morreu em boa velhice, ou seja, não morreu assim de uma doença, morreu de velhice mesmo, desfrutou vida longa, riqueza e honra, e o seu filho Salomão agora será o seu sucessor. Os feitos de Davi vai falar aqui que estão registrados no histórico do vidente Samuel, que é o profeta Samuel que a gente tem hoje, do profeta Natã e do vidente Gade. Ou seja, são registrados a história de Davi nos livros de Samuel, que nós temos hoje, nos livros de Crônicas, que também temos hoje, mas existem dois registros, tanto do profeta Natã e do vidente Gade, que nós não temos em mão hoje, que são escritos que se perderam, que também existia naquela época que foi escrito esse texto, mas hoje não existe mais. É uma pena, né, que a gente poderia até ter mais informações da vida de Davi. E isso nos traz um exemplo, né, de quantos livros foram escritos que hoje poderiam completar o cânon bíblico, mas que se perderam, mas Deus guardou esses que a gente tem para completar a nossa Bíblia Sagrada. Então, por isso, devemos valorizar a nossa Bíblia. E aqui, voltando agora para a vida de Davi, a gente vê que Davi ele reinou, foi um grande homem, foi um grande rei, foi um grande músico, como eu já tenho falado, foi um grande líder para a nação de Israel, um homem adorador, um homem que foi considerado um homem segundo o coração do Senhor, e que a gente possa levar os exemplos dele para a nossa caminhada cristã. A gente possa levar os exemplos bons dele, de músico, de adorador, de rei, de líder, né, de muitas vezes ali também como um profeta ali para a nação de Israel, possamos levar esse exemplo para sermos cristãos assim, e também possamos levar os exemplos negativos de Davi para agirmos diferente. A gente já viu sobre os erros de Davi com Batseba, o pecado de Davi com Batseba, os erros de Davi sobre a educação dos seus filhos, que a gente possa aprender também com esses erros de Davi a sermos melhores. Por que eu quis trazer nessa série de mensagens erros e acertos do rei Davi? Porque eu já vi muitas pessoas falando sobre o rei Davi como um homem segundo o coração do Senhor, como um homem segundo o coração de Deus, e colocar Davi num outro patamar, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas é impossível chegar nesse nível de Davi. É impossível ser um homem segundo o coração de Deus. Porque as pessoas muitas vezes colocam os pontos fortes de Davi, colocam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era humano. E como todo humano, ele tinha os seus erros. E muitas vezes a gente fica desanimado ao olhar somente as qualidades de Davi e fica pensando assim, eu nunca poderei ser assim, eu nunca chegarei nesse nível. E a gente pode sim chegar nesse nível, porque Deus não só colocou as qualidades de Davi, não só deixou as qualidades de Davi no texto bíblico, mas deixou os erros também, para a gente aprender que a gente não tem só acerto na nossa vida, a gente tem erro, mas o que é importante do nosso erro é aprender com os nossos erros e arrepender.
rapidamente, assim como Davi arrependeu em todos os seus erros. Temos que aprender como Davi nesse sinal de arrependimento, de arrependermos, de olhar para dentro de nós, assim como Davi escreveu nos seus salmos, né? Olhar para dentro de nós, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Não é um dos salmos que a gente tem na nossa Bíblia? Então a gente possa levar esses salmos, essas palavras para a nossa vida e dizer: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, assim como Davi fez. Davi muitas vezes ele olhava para Deus corrigi-lo, para Deus guiá-lo para o caminho correto. E que a gente possa olhar o exemplo de Davi não como um ser imbatível, mas como um homem segundo o coração de Deus que tinha os seus erros e os seus acertos. E assim possamos ser também homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que o nosso foco seja sempre Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Toda vez que a gente tirar o foco dele, poderemos cometer os mesmos erros que Davi cometeu. Mas se estivermos com os olhos neles, poderemos ser chamados de homem e mulheres segundo o coração de Deus. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa série de mensagens. Tivemos aí 23 vídeos, 23 estudos sobre a vida de Davi. Nós estamos finalizando agora esse estudo de Davi e na próxima semana iremos iniciar um novo estudo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aí, deixe um like para esse vídeo, se inscreva em nosso canal, acompanhe os outros vídeos da nossa série de mensagens e que Deus abençoe muito a sua vida. E te aguardo na próxima semana com mais uma nova série de mensagens para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe.